Este livro é uma produção independente. Se você ver valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. Continuação do livro: O Mito da Caverna. Sócrates. Nas tragédias, de um modo ou de outro, Palamedes está sempre mostrando Agamenon como um general totalmente ridículo. Não o notaste? Ele diz que ao inventar os números estabeleceu quantas tropas existiam no exército troiano e contou os navios da frota troiana e tudo mais, insinuando que não haviam sido contados antes e que Agamenon, se de fato não sabia contar, não sabia sequer quantos pés possuía. Em que tipo de general pensas que isso o transformou? Glaucon. Num general estranhíssimo, se isso for verdadeiro. Sócrates. Então estabeleceremos essa matéria como sendo obrigatória aos guerreiros, de sorte que sejam capazes de contar e calcular? Glaucon. Mais obrigatório do que qualquer outra coisa, se esperamos que o general tudo conheça acerca de dispor suas tropas, ou que simplesmente seja um homem. Sócrates. Então percebes o mesmo que eu sobre esse assunto? Glaucon. O quê? Sócrates. Parece provável que é uma dessas matérias, estudos ou formas de conhecimento que estamos buscando que conduz naturalmente ao despertar do entendimento. Mas ninguém o utiliza corretamente, ou seja, como algo que é efetivamente adequado de todos os modos para nos atrair rumo ao ser e ao real. Glaucon. O que queres dizer? Sócrates. Tentarei expor claramente minha opinião da seguinte maneira: distinguirei para mim mesmo as coisas que conduzem ou não conduzem na direção que mencionamos e terás de estudá-las comigo, concordando ou discordando, e dessa forma poderemos chegar a saber com maior clareza se as coisas são realmente como suponho. Glaucon. Indica-as. Sócrates. Eu indicarei então, se podes apreendê-lo, que algumas percepções sensoriais não incitam o entendimento a sondá-las, porque o julgamento da percepção sensorial é ele mesmo adequado, ao passo que outras o estimulam de todas as formas a sondá-las, porque a percepção sensorial parece não produzir nenhum resultado confiável. Glaucon. Estás obviamente fazendo referência às coisas que aparecem à distância e a pinturas das quais entrevemos apenas os contornos. Sócrates. Não estás, de modo algum, me entendendo. Glaucon. O que queres dizer? Sócrates. Aquelas que não incitam o entendimento são todas as que, ao mesmo tempo, não surgem numa percepção oposta. Mas aquelas que realmente produzem esse efeito qualifico de provocativas, sempre que a percepção sensorial não declara mais uma coisa do que o seu oposto, não importa se o objeto que atinge os sentidos está próximo ou distante. Entenderás melhor o que quero dizer se o formular nestes termos, e estes, dizemos, são 3 dedos, polegar, indicador e médio. Glaucon. Está certo. Sócrates. Supõe que me refiro a eles os vendo próximos. Eis a minha questão a seu respeito. Glaucon. Qual? Sócrates. Cada um deles parece ser igualmente um dedo e não faz diferença alguma nesse sentido se é observado como intermediário ou num extremo ou outro, se é escuro ou pálido, grosso ou fino, ou se detém qualquer outra qualidade similar, pois em todos esses casos uma alma ordinária não é compelida a indagar ao entendimento o que é um dedo, uma vez que a visão não lhe sugere que um dedo é ao mesmo tempo o oposto de um dedo. Glaucon. Não. Não sugere. Sócrates. Portanto, não é provável que qualquer coisa desse gênero incitasse ou despertasse o entendimento. Glaucon. Não. Não é. Sócrates. Mas e quanto à grandeza e pequenez dos dedos? A visão as percebe adequadamente? Não fará diferença a ela se o dedo ocupa uma posição mediana ou está situado no extremo. E ocorrerá o mesmo com o sentido do tato relativamente ao grosso e ao fino, ao duro e ao mole. E os outros sentidos revelam tais coisas clara e adequadamente? Não fará, ao contrário, cada um deles o seguinte: o sentido cuja função é julgar sobre o duro é,
em primeiro lugar, necessariamente também aquele cuja função é julgar sobre o mole comunica à alma que a mesma coisa é percebida por ele como sendo tanto dura quanto mole? Glaucon. É certo. Sócrates. E não será forçoso que em tais casos a alma fique confusa quanto a que significação esse sentido atribui ao duro se indicar que a mesma coisa é também mole, ou o que quer dizer por leve e pesado se indicar que o pesado é leve ou o leve, pesado? Glaucon. Sim, sem dúvida. São informações extravagantes a serem recebidas pela alma e que exigem realmente exame. Sócrates. Por conseguinte, é provável que nesses casos a alma, conclamando o cálculo e o entendimento, comece por tentar determinar se cada uma das coisas que lhe são comunicadas é una ou dupla. Glaucon. Claro que sim. Sócrates. E evidenciando-se ser dupla não serão suas partes distintas uma da outra? Glaucon. Sim. Sócrates. Então, se cada parte é distinta e una e ambas formam a duplicidade, o próprio significado do duplo, 2, é que a alma os entenderá como distintos, pois se assim não o fossem, não se cogitaria de 2, mas de 1. Glaucon. E está certo. Sócrates. A visão, entretanto, via o grande e o pequeno não como distintos, mas como confundidos, combinados. Não é assim? Glaucon. É. Sócrates. E a fim de atingir a clareza sobre tudo isso, o entendimento foi compelido a ver o grande e o pequeno não confundidos, associados, mas sim separados, da maneira oposta da visão. Glaucon. É verdade. Sócrates. E não foi a partir desses casos que primeiramente nos ocorreu indagar o que é o grande e o que é o pequeno? Glaucon. Certamente. Sócrates. E em razão disso chamamos um de inteligível e o outro de visível. Glaucon. E está certo. Sócrates. Isso, portanto, é o que eu estava tentando expressar antes quando disse que algumas coisas incitam o entendimento, enquanto outras, não. Chamo de provocativas as que atingem o sentido respectivo ao mesmo tempo que seus opostos, as que não o fazem não despertam o entendimento. Glaucon. Agora compreendo e penso que estás certo. Sócrates. Bem, a qual dessas classes pertencem o número e a unidade? Glaucon. Não sei. Sócrates. Ora, raciocina partindo do que foi dito antes. Se o uno é adequadamente visto ele mesmo por si mesmo ou é assim apreendido por algum outro sentido, então, como dizíamos no que se refere aos dedos, não atrairia a alma para o ser. Mas se algo oposto a ele é sempre visto ao mesmo tempo, de sorte que nada seja aparentemente mais uno do que o oposto do uno, então haveria a necessidade de algo que julgasse entre eles. A alma ficaria, nesse caso, confusa, buscaria uma resposta, despertaria seu entendimento e indagaria sobre a essência do próprio uno. E assim isso estaria entre as matérias que conduzem a alma e fazem a sua conversão para o estudo do verdadeiro ser. Glaucon. Mas, certamente a percepção visual da unidade possui essa característica num grau notável, pois vemos a mesma coisa simultaneamente como una e como uma pluralidade ilimitada. Sócrates. Então se isso é verdadeiro no que concerne ao um, não será também verdadeiro no que tange a todos os números? Glaucon. É claro que sim. Sócrates. Ora, o cálculo e a aritmética concernem inteiramente aos números. Glaucon. É certo. Sócrates. Assim, é evidente que eles nos conduzem à apreensão da verdade. Glaucon. Acima de qualquer outra coisa. Sócrates. Então, pelo que parece, dizem respeito aos estudos e matérias que estamos buscando. São obrigatórios aos guerreiros devido à ordem de suas fileiras no exército e aos filósofos, porque estes precisam aprender a ascender da região da geração e mutação e aprender o ser, se esperamos que algum dia se tornem racionais. Glaucon. E está certo.